minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa,
casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. No meu Pai, no teu Pai, no nosso Pai. Boa noite a todos, paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida essa noite e que nós tenhamos uma oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Queridos, nós estamos na nossa reunião online e apesar de nós estarmos distantes uns dos outros, nós estamos juntos, né? Nós temos a certeza que o que nos une é o Senhor Jesus. Nós temos a convicção de que não precisamos necessariamente estarmos próximos uns aos outros para sermos igreja e comungarmos da mesma fé e manifestarmos a glória de Deus. E nesse momento Deus tem nos dado essa oportunidade, né, de cada casa ser um lugar de culto, né, de congregação, de adoração ao Senhor. Então, aproveite esse momento da melhor forma que você puder, né? Deixe que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, na sua família, que esse tempo de culto seja proveitoso para a sua vida em nome de Jesus, que Deus possa falar com você, ministrar a sua vida através do louvor, através da palavra, de tudo aquilo que vai ser feito, mas principalmente esteja disposto a entregar o seu coração, render ao Senhor uma adoração em comunhão com os seus irmãos, que mesmo estando distantes de você, como eu disse, nós estamos juntos, em unidade. Nós estamos, de fato, numa reunião de adoração ao Senhor, de uma forma diferente, mas este é o nosso culto semanal, nosso culto congregacional, e nós não podemos nos esquecer disso nunca. Isso aqui não é apenas uma forma de nós segurarmos a igreja, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com nós continuarmos, perseverarmos diante do Senhor em meio às dificuldades, amém? E eu peço a você então que nesse momento convide pessoas, mande o link da transmissão para pessoas que você conhece. Nós temos uma oportunidade tremenda, queridos, de ministrar, de evangelizar através dessas reuniões online. Pela graça de Deus, apesar de nossa igreja ser uma igreja pequena e nós temos todas as nossas dificuldades, né, com relação à transmissão, tudo aqui é feito muito com os poucos recursos que nós temos, né? Mas muitas pessoas têm sido alcançadas, têm sido ministradas pela palavra do Senhor. Mesmo aquelas que não estão na nossa cidade, estão até distantes de nós, têm podido estar em comunhão conosco, né, durante esse tempo. E isso tem sido maravilhoso. Ver pessoas que nós amamos, que estão longe, participando, né, sendo ministrados, estando junto conosco, outros que não congregavam, né, mas estão, vamos dizer assim, congregando conosco agora nesse momento que nós estamos tendo essa reunião online. Então, não perca a oportunidade de evangelizar. Não perca a oportunidade de compartilhar esse link das reuniões ao vivo, né, como nós fazemos no domingo, na terça e na quinta, mas também depois nós colocamos na página do YouTube. Compartilhe o link, né, das reuniões, dos cultos. Quem sabe Deus vai te usar para ministrar a vida de alguém quando você fizer isso, né? A palavra que você enviar para essa pessoa pode ser uma palavra que vai ministrar a vida dela, vai fazer diferença. Então, aproveite as oportunidades, amém? Nós podemos extrair o melhor dessa situação. Eu tenho insistido com vocês como igreja. Nós podemos sair disso tudo, né? Piores ou melhores.
Eu não estou nem me referindo à sociedade de uma maneira geral, porque isso é uma incógnita para todos, não é verdade? Mas como igreja local, principalmente, que eu estou me referindo, como uma comunidade cristã redenção, nós podemos sair melhores ou piores disso tudo. Eu espero em Deus que nós possamos passar pela tormenta e do outro lado nós possamos nos encontrar aprovados por Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero começar esse culto lendo um texto da palavra do Senhor que está em Salmo 40. Salmo 40. Hoje nós mudamos aqui, então eu comecei o culto, Elza vai pregar, vai ministrar uma palavra, porque às vezes eu falo o tempo todo, né, irmão? Vocês vão cansando, né? Então a gente tem que dar uma revezada, né? Salmo 40, vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 3, tá bom? A palavra de Deus diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém, queridos? Eu quero dizer algo para todos vocês que estão me ouvindo agora. Nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Nós devemos entender que é o Senhor que pode nos colocar num lugar seguro. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, é claro que nós temos as nossas responsabilidades pessoais e individuais, mas em meio às tormentas, queridas, essas do presente momento e aquelas que virão, é o Senhor, é a esperança no Senhor, é a confiança depositada no Senhor que nos leva a um lugar de segurança. Não confie nos seus próprios recursos, não confie nas circunstâncias, mas olhe para o Senhor. Não temas, porque Deus é contigo. Eu sei que não é fácil falar isso em um momento tão difícil como esse, e mais difícil para alguns do que para outros, mas o Senhor é contigo. Essa é a palavra de Deus. O salmista Davi diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou. E Ele ouviu o meu grito de socorro e me tirou de um poço de destruição. Pôs os meus pés sobre uma rocha, aleluia, amém? E firmou-me num lugar seguro. Deus não só fez isso, mas colocou um cântico novo na boca do salmista. Deus precisa colocar esse cântico novo em nós, amém, queridos? Não dá para a gente viver segundo os padrões deste mundo, com um olhar pessimista da realidade. Nós temos que encarar a realidade de forma concreta. Mas ela não tem que nos conduzir para o caminho do pessimismo, e sim da esperança. E isso é muito importante. Então eu quero dizer para você, saiba esperar no Senhor e tenha um cântico de louvor. E aí o final disso tudo é a coisa mais linda que existe. O texto diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Preste atenção, querido. Depois nós vamos louvar ao Senhor. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa paz em meio às tribulações, porque sabemos que é o Senhor que nos guarda, vai fazer com que muitos temam e confiem em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olhando para nós, olhando para a esperança que existe em nós, olhando para a paz que existe em nós, muitos serão conduzidos à paz e ao temor de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, seja uma boca, vamos dizer assim, profética de Deus nesses tempos difíceis. Não fique com medo. Eu quero dizer para você algo que é importante. Fique firme no Senhor, se mantenha na fé, na esperança em Deus. Você não está sozinho, você tem o Senhor e você tem irmãos em Cristo para te apoiar.
Amém? Vamos orar ao Senhor e depois vamos louvar. Hoje quem vai conduzir o louvor para nós é o Helder, e eu sei que você será ministrado pela vida dele. Mas eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e que nós possamos orar juntos, para então seguirmos adiante com o nosso culto. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos essa noite como igreja. Cada um na sua casa, no seu, Deus, separados uns dos outros pela distância, mas unidos pelo Teu Espírito. Porque é nisso que nós cremos e é isso que a Tua Palavra nos diz. Nós somos um só corpo, Pai, e nós cremos nisso. Que o Espírito de graça, de unção, de poder seja derramado sobre nós nessa noite. Que este culto possa ser, Deus, tremendo na vida daqueles que estão, Deus, junto conosco, que estão sendo ministrados. Que a glória do Senhor possa se manifestar, que possamos oferecer ao Senhor, Deus, a nossa melhor, Deus, adoração, e que tudo glorifique o Teu nome. Bendito seja o Senhor, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Nas paz, queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar mais um culto. Queria que você fechasse seus olhos, coloque a sua vida no altar do Senhor, a sua família, a igreja também. Faça uma oração a Deus agora. Vou levar uma canção, essa daqui faz bastante tempo que eu não levo. Espero que fique legal aí, espero que Deus ministre a sua vida também. O silêncio da minha alma, existe um lugar onde só você pode tocar meu coração. Por onde quer que eu vá, é a tua voz que me faz voltar, que me faz voltar. Esse doce som me lembra que agora já não sou mais meu. Esse doce som me lembra que agora posso descansar. Minha angústia agora eu deixo, o meu pranto agora é riso. Quero me ligar, esse doce som me lembrar que eu posso, Deus, posso descansar em tuas mãos, posso descansar, 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 posso descansar em tuas mãos. Descanse no Senhor. Posso descansar, Deus. Posso descansar em tuas mãos. Posso descansar. Descansamos no Senhor, Pai. Apesar de todas as dificuldades, todas as lutas, de tudo isso que tem acontecido hoje, no mundo hoje em dia, nós descansamos no Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Colocamos as nossas vidas, Pai. Colocamos o mundo inteiro nas tuas mãos. E sabemos que em Ti, somente em Ti nós podemos e possamos descansar, Pai. Aleluia.
Vamos cantar outra aqui. Eu procurei tua luz, sabes o quanto vaguei. Quando encontrei o caminho, a tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Tem um perene que aquece o fogo divino, sinaliza um perdido lugar de te encontrar. Antes, estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis na escuridão. Jesus és meu farol, estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis na escuridão. Jesus és meu farol, estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis na escuridão. Jesus és meu farol, estrela da manhã, brilhas como o sol, corróis na escuridão. Jesus és meu farol, estrela da manhã, brilhas como o sol, corróis na escuridão. Jesus és meu farol, estrela da manhã, brilhas como o sol, corróis na escuridão. Jesus és meu farol. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Brilhas como o sol, corróis na escuridão. Jesus és meu farol, estrela da manhã. Vamos orar. Pode deixar a música tocando. Senhor Deus, Tu és a estrela da manhã. Tu és aquele que corróis a escuridão. O Senhor é o nosso farol. Nós entregamos ao Senhor esse tempo de palavra. Oramos, Deus, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor ministre os nossos corações, Deus, e nos traga a direção, o recado que o Senhor tem para a Tua igreja essa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Aqui em casa a gente dá uma revezada às vezes revezada é bondade minha, na verdade, de vez em quando eu tomo coragem aqui para ministrar, né? O Tom tá aqui todo domingo, mas hoje tá comigo. E eu quero tentar ser breve, vamos ver se eu consigo, vocês sabem que eu sou de falar muito também. E mais uma vez trazer uma palavra para vocês sobre relacionamentos, mais ou menos isso que eu falei na última vez que eu preguei, mas hoje eu quero ir por outro caminho, amém? E uma coisa que eu acho sensacional é que a palavra de Deus, ela é tão antiga, tão, o cânon bíblico já foi fechado há tanto tempo e ela é sempre atual.
ela nunca desatualiza, ela está sempre antenada, ela está sempre respondendo os dilemas mais contemporâneos. Então hoje eu quero trazer uma palavra para você que tem um tema grande: o potencial revolucionário do Evangelho sobre os nossos relacionamentos. O potencial revolucionário do Evangelho sobre os nossos relacionamentos. Apesar da palavra ter esse tema grande de TCC, na verdade é bastante simples o que eu quero dizer. E para isso eu quero que a gente use como base a Epístola de Paulo a Filemon. Então você vai procurar lá na sua Bíblia, acho que talvez não seja um livro que você tá acostumado a manusear aí. Filemon fica antes de Hebreus, depois de Tito, tá? É uma carta pequenininha do apóstolo Paulo e a gente vai ler ela toda, né? Então, se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, hoje você pode dizer que já leu um, tá bom? Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Enquanto você abre, eu quero pensar com você uma coisa interessante, né? Trata-se de uma carta do apóstolo Paulo. Então ele é o remetente e ele está mandando essa carta da prisão. Ele está preso em Roma. A gente já sabe os motivos, Paulo preso enquanto pregava o evangelho. Quem é o destinatário da carta? Filemon. Filemon, ele é um cristão, um amigo de Paulo, um colaborador, provavelmente da cidade de Colossos, alguém que foi alcançado através do ministério de Paulo, alguém que hospedava, vamos dizer assim, na casa dele uma congregação. Sabe que nessa época a gente não tinha templo, mas a gente tinha a igreja reunida nas casas e Filemon abria a casa dele para as reuniões da igreja. Então ele era um colaborador. Paulo tinha um vínculo com ele e Filemon era um homem de posses, era um homem rico. E por conta disso ele tinha muitos escravos, né? Um segredinho para você compreender as passagens bíblicas é você se colocar, né, na mente, na mentalidade, na cultura da época, tá ok? Então uma coisa que é importante para você entender essa carta de Filemon, que Paulo manda para Filemon, é você pensar como seria o contexto de Filemon naquela época. Então era comum que as pessoas tivessem servos, né? Chamados de escravos, não, talvez na ideia que você tenha hoje, mas assim, pessoas eram escravas, escravizadas ou servas na época por questões de dívidas ou porque foram dominadas, né, por algum tipo de conquista do território delas. Tinha uma série de motivos, mas era comum que pessoas de posses tivessem muitos servos. Então, Paulo é o remetente, Filemon o destinatário. E o assunto da carta é Onésimo. Quem é Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemon que fugiu. Ele fugiu da cidade de Filemon, da casa de Filemon onde ele trabalhava, e ele foi parar em Roma, justamente onde Paulo estava preso. De alguma maneira, nessas coincidências aí de Deus, ele conhece o apóstolo Paulo. A gente não sabe se ele conheceu o apóstolo Paulo porque ele talvez tenha sido preso também junto com Paulo, ele foi levado até Paulo. O fato é que Onésimo, que era escravo de Filemon, fugiu para Roma, conheceu o apóstolo Paulo lá. E, através do apóstolo Paulo, ele foi alcançado pelo evangelho. Então ele foi evangelizado diretamente pelo apóstolo Paulo, que por sua vez era amigo de Filemon. Entende? O que era dono de Onésimo. E Paulo se apega muito com esse escravo, se torna o discipulador dele, desenvolve um grande amor por ele, e chega um momento em que ele orienta Onésimo para que ele volte, né? Levando em consideração também que quando Onésimo foge, a carta dá de entender que ele roubou algo do Filemon, né? Ele causou algum tipo de prejuízo. Então Filemon, com certeza, né? E isso era muito perigoso, era passivo do escravo sofrer uma série de consequências quando fugia ou quando ainda por cima roubava, né, o patrão. E ele
devia ter muito medo de voltar, ele devia estar tentando se esconder de Filemon em Roma, nunca ser encontrado. Ele foi logo encontrar um amigo de Filemon, o apóstolo Paulo, que também tinha participação na conversão de Filemon, tinha esse vínculo com ele. De uma certa forma, tinha um vínculo de liderança, porque mesmo Paulo da prisão, ele liderava as igrejas por onde ele tinha influência, né? Então, de alguma forma, ele era líder, né? Ele era o supervisor de Filemon. Então, olha as voltas que o mundo dá, né? Você pensa que está se escondendo, que está fugindo, e ele foi se deparar logo com o apóstolo Paulo. E então, Paulo escreve essa carta para Filemon. E ele manda a carta pelas mãos de Onésimo. Então, Onésimo vai voltar, né, para falar com Filemon, trazendo na mão uma carta do apóstolo Paulo. E o que é curioso para mim, já de cara aqui, antes da gente começar a conversar, é porque, né, que essa carta, que é pequenininha, um bilhete, 300 e poucas palavras, foi escolhida, né, foi selecionada por Deus entre tantas possibilidades para fazer parte da Bíblia Sagrada. Né, para fazer parte do cânon sagrado, dos livros separados por Deus, para serem considerados sagrados, para serem base de ensino para a igreja. Pois é. O que há de tão especial nesse bilhete, nessa carta, né, que foi endereçada a Filemon? Então, o remetente, apóstolo Paulo, destinatário era Filemon, né, dono de Onésimo. Onésimo era o escravo fugitivo, e o Onésimo era o assunto da carta e também era o rapaz do correio, ele mesmo que entregou. Voltou na caruda e trazendo o bilhetinho do apóstolo Paulo. Então a gente vai ler agora a carta toda, né, para a gente contextualizar aqui o que a gente pode extrair, por que é baseado nessa carta. Eu vou sustentar aqui que o evangelho tem um potencial revolucionário no que diz respeito aos relacionamentos, porque confronta muito do que a gente aprende fora do evangelho a respeito de relacionamento. Amém? Então vamos ler essa carta, vamos ver o que Paulo escreve, né, para Filemon e manda através de Onésimo. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo estava com ele, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então ele direcionou a carta a Filemon e já como sendo útil para a família, né? A família de Filemon e também ao grupo que se reúne na casa dele. Todo mundo ia acabar ficando sabendo, né, do conteúdo da carta. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então a gente sabe aqui, pelo que Paulo escreve, que Filemon era uma pessoa que animava o coração das outras, ele era um servo, ele ajudava todo mundo, ele era, né, uma pessoa boa. Aí ele entra com o pedido dele. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Aqui Paulo faz um trocadilho, porque o significado de Onésimo é útil. O nome Onésimo significa útil. Então ele faz essa, né, o Onésimo, ou seja, o útil, que antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você tivesse o de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você,
tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu pago. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima-me meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, lhe envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Então a gente leu aqui a carta de Paulo a Filemon, e eu vou te dizer por que eu creio que baseado no que serve de pano de fundo aqui para tudo que Paulo falou, que é o Evangelho, ele tem tanto potencial para ser revolucionário sobre os nossos relacionamentos. A primeira porque o seu apelo tem por base o amor. Se você ler o versículo 8, você vai ver o que Paulo está falando aqui. Ele diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Então, o Evangelho é revolucionário no que diz respeito a relacionamentos, porque ele apela para o amor e não para a obrigação. Ele tenta nos elevar nas motivações. Então, como eu já disse, apliquei esse princípio para outros assuntos, é como se fosse assim, às vezes na atitude, a prática vai ser parecida. Talvez Filemon fosse atender, a gente não sabe, o que deu depois disso, mas ele fosse atender o pedido de Paulo, porque Paulo mandasse essa carta e falasse assim: olha, eu sou o supervisor dessa obra, eu sou o seu líder, e eu acho que você como ele fala lá para frente, só que num outro tom, ele não fala com imposição, mas ele fala: você me deve a própria vida, como alguém que foi influenciado pelo meu ministério. Mas ele não usa nenhuma dessas credenciais, ele não usa de carteirada, ele não trabalha pelo viés ali da obrigação, ele fala: eu vou te fazer um apelo no amor. E é essa base que deve sustentar nossos relacionamentos com todo mundo, inclusive para com as pessoas que nos devem, as pessoas que nos machucaram, as pessoas com quem nós temos problemas, as pessoas que têm dívidas para conosco. E esse apelo com base no amor é revolucionário, Eu acredito que quanto mais a vida vai se tornando individualista, as coisas vão se tornando assim num nível que a gente só funciona na base da obrigação, na base da punição, mais agir por amor e entendimento mostra o quanto revolucionários somos. Isso é que é diferente, entende? A gente vê, por exemplo, eu vou pegar um exemplo assim, fora desse assunto para você entender. À medida que vai deixando pela consciência das pessoas, a gente nesse tempo de pandemia, elas mesmas administrarem, como elas vão se comportar com relação a cuidar do outro, porque a gente sabe que todos os cuidados que estão sendo pedidos com relação à pandemia, que é não sair de casa, usar máscara, elas não são só para proteger a própria pessoa, mas deveria partir de uma consciência de cuidado para com o próximo. Aí você olha na rua, você olha o que está acontecendo nesse tempo, você vê que não funciona, a gente só funciona, parece que é a base de sanção, a base de ser preso se não fizer. Então, nesse sentido, é que a gente tem um evangelho tão revolucionário. Por que o evangelho é tão revolucionário? Porque ele pede para que a gente tenha outra atitude para com as pessoas, mas ele apela para o amor, não para a obrigação, não só para aquilo ser feito à força. Aqui cabe a gente fazer essa distinção entre gostar e amar, A gente não tem obrigatoriamente que gostar de todo mundo, ok? Até porque é um pedido impossível, Você não vai conseguir gostar sinceramente de todo mundo, sabe? Vai ter pessoas que você vai ter bons motivos para não gostar,
né? Você tem uma criação, você tem uma formação, você tem princípios, você tem valores, você tem comportamentos que você gosta e que você não gosta. E, às vezes, dentro daquela categoria de comportamentos, de valores, de visões de mundo que você não gosta, você vai conhecer pessoas que são exatamente daquele jeito, que para você, né, às vezes no trato, no convívio com essas pessoas, vai ser muito difícil você dizer assim, nossa, uma hora eu vou aprender a gostar do jeito dessa pessoa, né? Vou aprender a gostar da forma como ela vê a vida. Provavelmente isso nunca vai acontecer, isso é muito difícil, né? Principalmente se forem coisas assim que te escandalizem, coisas que, né? Só que ainda assim, há esse apelo para que você as ame, né? Então, como que a gente faz essa diferença? Ah, mas não é falso. Não, eu posso não gostar do jeito, da postura, das escolhas, da visão de mundo de uma pessoa e ainda amá-la. Porque amor não é uma coisa que tem a ver assim, com essa coisa de sentir afeição. Essa é uma ideia romantizada de amor, né? Na verdade, o amor ele é muito prático, é você fazer pela pessoa que você talvez não goste, não simpatize, o mesmo que você faria por alguém que você gosta e simpatiza. Eu vi um exemplo uma vez que eu achei muito interessante, é como se você tivesse aquele vizinho que sempre implicou com você, super difícil, né, e né, sempre te deu problema, e aí um dia você precisou desesperadamente de ajuda, sua esposa estava grávida e ela estava dando à luz, seu carro não funcionou e você não tinha Uber, né, na época, você foi lá desesperado, bateu no vizinho de madrugada, sua esposa com a bolsa estourada e você, olha, me ajuda por favor, a minha esposa está dando à luz, eu preciso correr com ela para o hospital. E ele fala, se vira, nem gosto, nem vou com a tua cara, você teve que bater em todas as portas, foi um desespero, quase ela perde o neném, até que você chega no hospital, dá tudo certo, mas você não pôde contar com ele, então você já tinha um relacionamento difícil com ele e ele apronta essa, né? Só que aí o tempo passa e é a esposa dele que fica grávida, né? E aí nessas voltas que o mundo dá, numa determinada madrugada, ele bate desesperado na sua porta, porque o carro dele também não pega, né? Arriou a bateria, ele não conseguiu ajuda de ninguém. E aí é o momento, entende? Esse é o momento da gente aplicar o princípio do amor. Esse é o momento que você pode dizer, não, você não me ajudou, eu também não ajudo você. Não gosto de você, não gosto das suas atitudes, você foi uma pessoa horrível comigo, agora te vira com a tua mulher como eu tive que me virar com a minha. Né? Não, mas aí você fala assim, tudo bem, vamos lá. Você pode continuar não gostando do jeito dele, você pode continuar não aprovando as atitudes dele, você pode achar tão absurdo ele ter batido na tua porta, ter tido a cara de pau, né? Você fala, não, vamos lá, porque eu vou levar a sua esposa para o hospital. Entendeu a diferença? Então, esse apelo com base no amor, quando você apela para a pessoa, não baseada em se aquilo até, às vezes até justo, entende? Porque dentro do padrão social da época era justo, né, que Onésimo que Filemão cobrasse de Onésimo o que ele fez, né? Mas aí, esse é a coisa revolucionária do amor cristão, né? E por isso que ele é tão chocante assim, ele ultrapassa essa questão da obrigatoriedade, ele apela, né, para sua compreensão de amor. E quando se fala de amor, eu preciso assim fazer esse reforço. Eu preciso fazer esse reforço. Toda vez que você ouvir a respeito de que a gente precisa amar, lembra desse exemplo que eu dei? Mas lembra também que o nosso fundamento para entender o que é amor é Cristo, principalmente. Toda a palavra, né, mas também as atitudes de Cristo ilustram muito isso, porque ele foi, né, a prática visível desse amor. Então, porque assim, amor é uma palavra muito elástica, né? Quando eu falo aqui, amor, cada um aí tem um conceito de amor construído na cabeça, né? E aí ela entende que é o amor segundo a ideia que ela tem na cabeça dela. Queridos, isso é um perigo. Porque esse é um princípio vago, é um conceito vago. Qualquer um pode preencher, né, do jeito que quiser. Se você for pesquisar, tem gente que já cometeu homicídio. Matou alguém e disse que foi por amor.
né? Então, na lógica dessa pessoa, o que ela fez foi por amor. Por alguma razão, se ela não pode ficar comigo, não fica com ninguém, eu amo tanto que não posso permitir que essa pessoa fique com outra pessoa e ela não quer mais ficar comigo, então ela mata por amor. Na cabeça dela foi por amor. Entende? Tem pessoas, se você, por exemplo, uma coisa super que você fala, meu Deus, mas isso é verdade. Se você for também estudar a respeito, se você conversar com um pedófilo, na cabeça dele, o que ele sente pelas crianças é amor. Você fala, pois é. Mas é o que ele acha que ele sente. Ele não acha que ele tem um desejo pervertido, ele não acha que ele é doente, não, nada disso. Ele acha, inclusive, que as pessoas não o compreendem, porque o que ele sente pela criança, né, é amor, é o amor mais puro. Então, no conceito de amor que ele construiu na cabeça dele, é válido. Assim como o que mata. Entende? Então, assim, que amor que eu uso como referência quando eu falo que a palavra de Deus faz um apelo para a gente amar, né, um apelo para a gente tratar o outro com base no amor. A gente precisa olhar para a palavra. Como é que Jesus amou? Como é que Deus amou? Eu faço um convite para você, por exemplo, bem prático, se você um dia pega uma caneta e vai nos evangelhos e grifa só as palavras de Jesus. Toda vez que Jesus abrir a boca num texto, você grifa. Você vai perceber, né, de maneira bem prática, o que é amor. Amém? Por que o evangelho possui um potencial revolucionário sobre os nossos relacionamentos? Porque ele ultrapassa as convenções sociais. Versículos 15 e 17, Paulo fala assim para Filemão: talvez Onésimo, né, ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Gente, olha isso aqui. Onésimo fugiu da casa de Filemão como um escravo ladrão, né? Ele roubou, causou prejuízo e fugiu. Quando ele volta, ele traz um apelo do apóstolo Paulo, que em categoria, vamos dizer assim, de uma hierarquia, talvez financeiramente, Filemão fosse superior a Paulo. Mas em termos de, dentro daquele contexto em que Paulo era o plantador daqueles trabalhos e estava como um supervisor acima de Filemão, Paulo pode-se dizer que é uma autoridade, né, espiritual sobre a vida de Filemão. Filemão era um patrão, Onésimo era um empregado. Aí o que Paulo está falando para ele? Olha, ele foi tirado de você por um tempo e ele está sendo devolvido. Quem sabe não foi até Deus que proporcionou isso. Né? Paulo não tinha dúvida disso pela forma que tudo aconteceu, porque Onésimo teve a oportunidade de conhecer a Cristo. E aí ele pede para que Filemão não o tenha mais como um escravo, não olhe mais para ele como um escravo, mas como um irmão. E ele ainda diz, porque eu o vejo assim, não mais como um escravo, mas eu o vejo como um irmão em Cristo. Ele foi lá e nivelou, né? Ele nivelou. E é interessante também como Paulo se posiciona nessa carta. Se você pegar outras cartas de Paulo, de acordo com o contexto, era como ele se apresentava. Então teve lugares em que Paulo, quando a autoridade apostólica dele foi questionada por falsos mestres, ele tinha que naquele momento deixar claro que ele tinha autorização, autoridade vinda por meio de Cristo, né, uma autoridade apostólica, para poder ser a voz de comando naquela igreja. Então ele escrevia Paulo, apóstolo de Cristo, né? Então ele dava a credencial dele como quem tinha, né, condições, como quem tinha cacife para exigir respeito. Mas é interessante a forma como ele fala com Filemão. Aqui ele coloca assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. Num outro versículo mais para baixo ele fala assim, eu já velho, né? E em outro momento ele coloca assim, eu não quero que você... Não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então ele traz a coisa para essa... Ele não trabalha com essa noção hierarquizada, de cima para baixo, ele não fala com Filemão assim,
né, para que Filemon também não fale com o Onésimo assim, entende? De cima para baixo. Então ele nivela. Então é muito interessante a maneira que o Evangelho trata essas coisas, o que nós nos tornamos aos olhos uns dos outros quando o Evangelho chega. Por isso que ele é tão revolucionário nos relacionamentos, né? Porque diante de Deus não tem essa. Não tem essa. Não tem como nós chegarmos diante de Deus e apresentarmos um currículo, apresentarmos nossa linhagem, nosso pedigree, nosso dinheiro, nossas conquistas, nossos diplomas, nossas posses. Isso não vai impressionar a Deus. E isso, de alguma forma, eu acredito, gente, isso tem que influenciar. Isso tem que transformar, isso tem que ser uma referência pra gente nos nossos relacionamentos uns com os outros. Não é possível. Porque isso é extremamente revolucionário. É isso que o Evangelho faz com a gente. Não faz sentido a gente ser cristão e ainda, de alguma maneira, se sentir superior a alguém, melhor que alguém, por qualquer motivo que seja, por ser patrão, ou por ser mais rico, ou por ser mais conhecido, ou por ser... Amém? Nós precisamos, assim, entender que em Cristo nós estamos nivelados em valor. Nós podemos estar diferenciados em funções, em papéis, isso tudo é normal, isso tudo é verdade. Mas em termos de valor, como nós nos vemos, nós precisamos nos ver como irmãos. Nós precisamos nos ver como aqueles que igualmente não merecíamos nada de Deus, né? E recebemos um perdão de um amor que a gente nunca vai poder pagar. E é esse olhar que a gente tem que ter para com o outro. É por isso que não faz sentido um cristão ser racista, por isso que não faz sentido um cristão ser elitista, classista. Não cabe para nós. Não cabe para nós. Nós não. Qualquer pessoa, mas um cristão não pode. Porque ele tem esse fundamento aqui do Evangelho. Então, às vezes é possível, por exemplo, que dentro de uma mesma igreja congreguem pessoas que sejam lá no trabalho, patrão e empregado. Às vezes a gente vai ter dentro da igreja o dono de uma empresa e o peão, né? O que o pessoal chama de chão de fábrica, né? Então lá no contexto da empresa vai ter o que é chão de fábrica, ele vai ter lá que bater cartão, ele vai ter um determinado tipo de trabalho, ele vai ter lá ele bate continência, né? Pro patrão, ele é o dono, ele tem outro ritmo, tudo bem, nada contra, né? Tem aí essa questão de pessoas que têm um papel na sociedade, outro tem outro. Porém, no Senhor, né? E isso é legal quando você vê isso concretizado na igreja, né? O chão de fábrica é líder do que é patrão na fábrica, entendeu? E é muito doido isso, porque isso precisa fazer a gente se lembrar que a gente é irmão, que a gente não pode, em sentido algum, ter qualquer sentimento de superioridade com relação a ninguém. Paulo era alguém que tinha essa noção muito clara, sabe? Paulo era o cara, gente, né? Antes dele encontrar com Jesus, ele já era uma pessoa assim, né? Ele não era um cara que veio lá de baixo, ele era um homem, né, bem colocado, ele era extremamente instruído, né? Paulo era um homem culto, ele tinha muitos motivos, né, para ser arrogante, se a gente fosse colocar dessa forma. É diferente de Pedro, por exemplo. Pedro era um simplão, ele era do povo, Pedro era pescador, Pedro era mais chucrão, era aquele jeitão simplão, né? A gente podia até dizer, para Pedro, ok, ele se vê dessa forma, mas Paulo, ele teria muitos motivos para ser um homem arrogante, de falar, sabe com quem você está falando? Porque além de tudo que ele já era, que ele já entendia da lei, antes de conhecer Jesus, como ele era culto, né? Pedro fala que às vezes era difícil entender, né, o que Paulo escrevia, que ele é muito profundo. Aí ele conhece Jesus, se torna apóstolo, a parte dos 12, levantado por Deus, ele tinha muitos motivos, assim, para se achar, entende? E ele jamais, né, a não ser em momentos em que ele teve que pontuar a autoridade dele em defesa do evangelho, não dele mesmo, né? Mas Paulo se coloca assim como servo de Cristo, como apóstolo em cadeias, como... Vamos trazer isso para a nossa vida, porque mais do que nunca, nos dias de hoje, isso é muito revolucionário. Isso é muito revolucionário, né?
A gente precisa, assim, sabe, lavar nossos olhos com essa noção de vida, de relacionamento com as pessoas. Né? Esse desafio da palavra, do evangelho, vai ultrapassando as barreiras sociais. E isso precisa ser um diferencial da igreja. Amém, irmãos? E por último, por que o evangelho possui potencial revolucionário sobre os nossos relacionamentos? Porque ele nos desafia a ir além da gentileza, mas pagar um preço pelo outro. Olha aí. Então, é mais do que aquela campanha de gentileza gera gentileza, sabe? A gente vê muito por aí, é bacana, né? Tem adesivo de carro para gentileza no trânsito, tem essa coisa assim, trate bem os outros porque isso depois volta para você. Tem aquele filme Corrente do Bem que trata disso, né? Como de alguma maneira, né, no girar das coisas, o bem que você semeia volta para você, bacana. Mas o evangelho é revolucionário por quê? Porque ele te impulsiona a ir além, de você pagar o preço mesmo pelo outro. Né? O que fala aqui o versículo 18 diz assim: se ele te prejudicou em algo, ou ele lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Então, assim, Filemon devia muito para Paulo, em termos espirituais, em termos de paternidade espiritual. Mas em defesa de Onésimo, Paulo vira para ele e fala assim: se ele ficou te devendo alguma coisa, ponha na minha conta, eu pago. Entende? É literalmente se colocar no lugar do outro. Tem muito do evangelho de Cristo, do que Cristo fez por nós, tipificado aqui nessa carta. Né? Não é à toa que ela está aqui. Então, ele está se colocando numa posição de quem paga a dívida do outro. Então, assim, zera a conta com ele, porque agora o que era dívida dele com você, agora é minha. Né? E isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo, porque ele decidiu ir além. Remete um pouquinho para aquilo que a gente falou de Zaqueu, né? Que quando ele encontrou com Jesus, ele sentiu o desejo não só de pôr a vida dele em ordem, a vida dele diante de Deus, mas também ele restituir 4 vezes mais quem ele tinha prejudicado. Ou seja, doeu no bolso, né? Ele fez, né? E acho que uma coisa que ilustra ainda melhor, né, isso aqui para a gente fechar, é a parábola do bom samaritano. Eu acho que ela ilustra perfeitamente essa ideia. Por quê? Porque a parábola do bom samaritano é extremamente conhecida. A gente sabe que tinha um judeu que foi assaltado, passou um judeu que era uma autoridade espiritual e não deu bola para ele, passou um outro judeu que era um levita, ou seja, era alguém do serviço da casa de Deus, também não ajudou, e quem acabou socorrendo esse judeu foi um samaritano. E a Bíblia fala que os judeus não se davam com o samaritano. E quando a gente olha essa ideia, o judeu não se dava com o samaritano, parece que é uma coisa meio nivelada, né? Tipo assim, judeu não gosta de samaritano, samaritano não gosta de judeu, equiparadamente. Mas não era bem assim. Na verdade, os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Eles, de uma certa forma, eram vítimas desse preconceito, né? E isso remete lá para o Velho Testamento, quando os samaritanos foram gerados frutos de uma miscigenação de judeus com outros povos. Então o judeu ele tinha um zelo por seu povo que veio de Abraão, o povo de onde veio o Messias, o povo separado de Deus, um povo que, né, puro. E aí os samaritanos eram judeu misturado com outras raças. E aí se você for fuçar a história mesmo, você vai perceber que o sentimento mais ou menos que aqueles judeus da época tinham pelos samaritanos era quase assim de nojo. Então isso torna a história totalmente diferente, porque quem ajudou o judeu foi justamente o samaritano, que tinha motivos para olhar e falar: sofra, você sempre desdenhou de mim, não vou te ajudar. Mas a palavra fala que além dele socorrer o judeu, ele levou também ele para uma estalagem e ele deixou dinheiro lá, falou para o dono cuidar daquele judeu machucado e falou: olha, o que mais ele gastar, o que mais você gastar com ele, no cuidado com ele, põe na minha conta que eu volto e pago.
Isso é revolucionário, até hoje nos nossos dias, né? Porque nos conclama, faz um apelo pra gente, enquanto cristãos, sermos diferenciados nisso hoje. Quem são os rejeitados de hoje? Quem são aqueles para quem a gente precisa olhar e dizer assim, olha, a única diferença entre eu e você, nós viemos do mesmo lugar, nós somos raça caída, nós estamos separados de Deus. A diferença é que você já encontrou Jesus e o outro ainda não. E às vezes a gente converte, conhece Jesus, sobe num pedestal de santidade, passa a ter uma aversão por todos aqueles que não conhecem a Deus, que rejeitam a Deus, sem se lembrar que você também, só que de outras formas, também rejeitava a Deus antes. Mas você conheceu Jesus e isso mudou sua vida. Agora você olha para essas pessoas como pessoas que são ainda como você já foi. Quem são os rejeitados de hoje? Quem são as pessoas para quem você precisa mudar o seu olhar? Que você precisa fazer além do que você tem feito? Para quem você precisa parar de tratar com nojo, com desdém? Nós costumamos inverter muito um princípio, sabe, irmãos? A Bíblia fala, no Novo Testamento, que tem algumas categorias de pessoas com quem a gente não pode ter relacionamentos. Tem. A gente tem um grupo de pessoas com quem a gente não pode se relacionar. Que Jesus falou que com eles você não deve... Paulo falou que com eles você não deve nem comer uma refeição. Você não pode tratar como irmão. E outro que Jesus falou, olha, você deve tratar como um publicano. Quem são essas pessoas? Por incrível que pareça, não é gente do mundo. Não é gente que não conhece a Deus. São pessoas que já conhecem a palavra, pecaram e não se arrependem. Então, o caso que Jesus fala é aquele que, cometendo um pecado, foi exortado pessoalmente, foi exortado através de uma testemunha, não se arrependeu, junto com uma testemunha, não se arrependeu, foi levado o caso à igreja, ele não se arrependeu, aí Jesus fala, esse você trata como fariseu publicano. O outro que Paulo diz para a gente não pode nem comer uma refeição é o impenitente. São pessoas, a Bíblia é clara, ela fala, são aqueles que dizendo-se irmãos, são adúlteros, são ladrões, são mentirosos. Aí tem uma série de coisas lá, né, que classificam, mas está falando que são pessoas que se dizem irmãos, se dizem de Cristo, mas praticam essas coisas. Então com esses você não deve se juntar. Quanto àqueles que promovem facção na igreja, né? Agora, aqueles que não conhecem a Jesus, são esses que você precisa olhar com olhar de misericórdia, porque eles agem de acordo com a escuridão onde eles estão. Como você já esteve um dia. Os que já têm luz e teimam em desobedecer é uma coisa. Esses a gente deve ser duro. Aqueles que não têm luz de Deus, que não compreendem o evangelho, que estão perdidos, eles agem assim justamente porque estão perdidos. Entende? Então o que eles precisam? Eles precisam ser achados. Mas a gente troca. O que a gente faz? A gente abafa esses aqui para ninguém saber. Esses aqui a gente finge que não vê, a gente encobre. A gente passa por isso na igreja quando precisa disciplinar alguém, é uma polvorosa. Ai, porque tem que amar, pastor. Então, eu tô amando. A Bíblia não fala que é para disciplinar? Entende? Aí esse que é pra gente ser mais rígido, a gente passa pano. Esses aqui que a gente precisa compreender que eles estão numa condição de quem está em trevas e precisa da luz, a gente rejeita. Entende? Então, por que o evangelho é revolucionário? Porque ele faz essa inversão. A gente precisa ir além da gentileza, a gente precisa pagar um preço, a gente precisa estar disposto a ir além. A gente já tem que às vezes superar isso. É isso que eu chamo de tolerância. Tolerância não é concordar. Tolerância é entender que determinados grupos de pessoas agem como agem porque ainda não tem luz. Amém? Então, eu creio que a igreja, ela tem nas mãos algo que é extremamente revolucionário para o mundo de hoje.
Por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, por isso que ela não fica ultrapassada, porque ela tem respostas totalmente contemporâneas, ela tem respostas para os dilemas de hoje, para as coisas de hoje. Como é que pode, em dias ainda como hoje, a gente olhar para alguém e só porque ela tem uma cor de pele diferente, a gente achar que a gente é superior a ela? Porque ela tem menos dinheiro, porque ela mora num determinado lugar, porque ela... Isso, gente, para quem está em trevas, para quem não tem Cristo, é compreensível, vamos dizer assim, porque não tem isso aqui. Mas nós temos. E por isso que a gente tem que compreender a palavra, para a gente não usar a palavra para fazer coisa errada contra o outro e ainda se basear na palavra. Porque tem gente que, no passado, irmãos, não sei se você sabe, mas tiveram cristãos que queriam defender a escravidão baseado nisso aqui. Ah, mas Filemão tinha escravo, Onésimo não era escravo, então ele era crente, então a gente também pode ter escravo. Olha a lógica. Aí nessa hora não pensa em cultura, não pensa em contexto cultural, não pensa em nada disso. Né? Mas e aquilo que Paulo escreve, não trata mais como escravo, trata como irmão, essa parte a gente não lê. Né? Então, queridos, pensa em amor a partir da perspectiva do Evangelho. Nós temos algo extremamente, como eu estou insistindo em fazer, revolucionário em mãos, a gente precisa usar. É essa arma aqui que a gente tem que ter nas mãos, é essa arma que a gente precisa. Né? Ela é carregada de amor de Deus, do amor perfeito. Amém? Eu queria colocar um louvor para a gente orar agora. A gente sempre faz assim, né? Termina a palavra, coloca um louvor. Para que é isso? Para você ter um tempo para orar, pra você baixar sua cabeça, refletir sobre o que foi colocado aqui. Se for necessário arrepender, se for necessário chamar a família para pertinho e orar, se for preciso, né, trazer à memória coisas da sua vida que batem com o que eu preguei, porque a gente se identifica, né? Puxa, eu pareço com esse exemplo que a pastora deu, eu preciso repensar a minha vida, né? E se colocar diante de Deus, depois eu quero orar mais um pouco, espero que você aguarde mais um pouquinho, que eu quero orar, ainda quero conversar um pouquinho com vocês, a gente tem vídeo, a gente tem avisos ainda, amém? Então feche seus olhos, aproveite esse tempo de louvor para colocar sua vida na presença de Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu
guardar. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, Senhor Deus, cada um de nós como cristãos, mas também, Senhor Deus, a nós como igreja. Pai, nós clamamos, Deus, que o Senhor nos ensine a usar essa arma tão poderosa que temos, que é a Tua Palavra. Senhor, que tem o poder, Senhor Deus, de prescrutar, Senhor Deus, nossas motivações mais profundas. Deus, nossos preconceitos, nossas falhas. E que a gente aprenda, Deus, a olhar o outro, Deus, pela ótica do Senhor, com os olhos do Senhor. Nós possamos perdoar e amar, Senhor Deus, com base no amor de Cristo, no amor revelado na Tua Palavra, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ultrapassar, Senhor Deus, fronteiras sociais, Senhor Deus, hierárquicas, econômicas. E em nome de Jesus, Deus, sermos uma referência para o mundo de como se ama. Nós somos o povo que tem o livro que ensina sobre o amor. Nós somos o povo que tem o Cristo que morreu por amor. Ou seja, nós somos o povo que deveria estar mais treinado, mais gabaritado para ser referência de amor para a sociedade. Nós deveríamos ser o povo a quem a sociedade consulta para aprender o que é amor. Nós deveríamos ser a nação para quem a sociedade olha para saber o que é amor, para saber como se ama, do jeito certo, do jeito bíblico, do jeito equilibrado. Nós deveríamos ser, Deus, referência, Senhor Deus, de como se ama de verdade, de como se ama com justiça, de como se ama com totalidade. E eu oro, Deus, para que o Senhor restaure nosso testemunho, em nome de Jesus, fazendo-nos a ir além, nos ensinando, Senhor Deus, a ir além do que temos ido, e que através de nós, sua igreja, seus representantes na terra, o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, ainda queria que vocês segurassem a onda aí mais um pouquinho, segura a emoção, porque a gente tem ainda algo legal demais para passar para vocês hoje, que é o vídeo dos trabalhinhos das nossas crianças. Amados, que coisa mais fofa que foi. Deixa eu relembrar vocês. Há cerca de um mês atrás, nós passamos no final da live um vídeo que as nossas professoras da escolinha, né, gravaram, chamando as crianças para... Enquanto eu falo, chama a criançada para a sala aí, tá? Porque o vídeo é para elas também. Para vocês verem, mas para elas se verem também. Então, nós... como a gente está sem se reunir, como as lives são de uma certa forma como o culto lá do salão, nossas crianças tinham o espaço delas, as ministrações delas, que estão sendo impossíveis agora. E um caminho que nós encontramos, né, foi de que elas
tivessem tarefinhas para elas realizarem. Então a gente enviou para os pais, elas iam realizando as tarefinhas e enviando de volta para a gente, né, por vídeo, por foto. Cada semana teve uma tarefinha. Então eles tiveram um ciclo, né, de 4 semanas em que o tema trabalhado foi Jesus, o bom pastor. E várias atividades relacionadas a esse tema. E esse vídeo vai ser aí um compilado de tudo que elas fizeram durante essas 4 semanas, para os pais assistirem, para eles assistirem. Então espero que vocês gostem. E desde já, crianças, nossos parabéns, vocês arrasaram, vocês foram lindas. Foi muito lindo tudo que vocês fizeram, assim, em alguns momentos até a gente se emocionou com vocês, viu? E se preparem porque daqui a pouco tem mais, mas assiste como foi, ficou lindo, parabéns! Salmos capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Joia! Ah, meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai, Senhor é meu pastor. Jesus, eu abençoe todas as choferinhas que somos nós, abençoe tudo. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigada, abençoe a todos, abençoe todas as ovelhinhas e não deixe nenhuma faltar comida. Amém. Pai, abençoe a vida de que estão trabalhando em hospitais, das pessoas que estão com coronavírus, abençoe o tio Bruno, as pessoas que estão com coronavírus, abençoe a nossa família, em nome de que tudo volte ao normal como era antes, em nome de Jesus, amém.
Jesus proteja as nossas ovelhinhas, amém. O Senhor, o meu pastor, as ovelhinhas ficam perdidas. Vocês têm que ir lá procurar. Em nome de Jesus, eu quero que vocês façam tudo isso por elas. E elas que felizes. Em nome de Jesus. Jesus, eu quero que você tire todo o coronavírus da ovelhinha. Senhor Deus, que você cuide das pessoas, que esse coronavírus, que elas melhorem desse Covid, Deus, que você continue dando essa presença, todo esse lar, Deus, que nos proteja desse vírus, Deus, que as pessoas continuem se cuidando, Deus, que esse vírus acabe, Deus, em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. João 10:11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Oi, gente. Eu vou falar aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você sabe quem é o nosso pastor? Deus. Ele é o nosso caminho certo. Se a gente estiver com medo do que acontece, você sabe que Deus é importante para a sua vida. Caminhos, feriu seus espinhos. Mais um dia, bom pastor ficou contente, pois finalmente o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Aleluia! Essas crianças são as figuras, né, gente? Uma bênção, né? A gente conseguir mobilizar as crianças e elas participarem aqui dos cultos é uma bênção, né? Que os pais continuem investindo nesse sentido e eu sei que a gente só tem a ganhar com isso, amém? Eu preciso dar um aviso para vocês que é bastante importante para que nós possamos tomar as nossas próximas decisões com relação à igreja, né, irmãos? Assim, você sabe que nós estamos num processo de reabertura do comércio, das atividades no Brasil como um todo. Então, o período de quarentena,
ele já está sendo flexibilizado. Na verdade, com relação às igrejas, nós já tivemos uma flexibilização mês passado, né? Já desde o mês de maio já se podia fazer reuniões presenciais. E nós temos então tomado as devidas precauções para tomarmos as decisões certas, né? Nós temos mantido um caminho de prudência, né, irmãos? Porque é uma hora muito séria, uma hora que envolve muitas questões que precisam ser levadas em conta. Com relação à saúde pública, com relação aos irmãos, com relação a tudo que nós precisamos fazer. Mesmo, né, que eu sei que existem muitas pessoas que já estão voltando ao seu ritmo normal, mas a igreja ela é um lugar de aglomeração, um lugar fechado, enfim, existem uma série de coisas que a gente precisa de fato avaliar. Então o que nós vamos fazer essa semana? Eu quero que você preste muita atenção, por favor. Essa semana nós vamos enviar pela linha de transmissão, né? Então assim, se você não faz parte da linha de transmissão, está vendo essa live e você tem acompanhado os cultos da igreja, você pertence à igreja e não está na linha de transmissão, você entra em contato comigo para que eu possa colocá-lo na linha de transmissão. A linha de transmissão não é um grupo da igreja, é um local onde eu posto avisos e as pessoas que estão nesta linha recebem os avisos. É por onde nós temos mandado as devocionais diárias e além disso, os avisos que são importantes. Essa semana nós vamos colocar, né, disponibilizar para vocês um vídeo que eu quero explicar para vocês algumas questões que são importantes com relação a essa questão da volta aos cultos presenciais e também nós vamos disponibilizar um questionário para você responder. É um questionário bem simples, com 2 minutinhos você responde, é bem simples mesmo. Não tem muito segredo para você fazer, nós vamos mandar, já vai ter o link, você clicando no link ele já te manda para o lugar que você vai preencher o questionário, você confirmou, ele já vem para a gente, né? Por que é importante você preencher esse questionário? Primeiro ver o vídeo, depois preencher este questionário. Por 2 motivos. Primeiro, porque neste questionário nós vamos organizar a lista das pessoas da igreja, porque nós não temos essa lista, né? Com nomes, com endereço, com datas de nascimento. E é importante você preencher essa lista para a gente ter conosco, né, esses dados. É uma necessidade que nós temos agora e é importante que você faça isso, né? Você vai ver no questionário que tem um espaço para você preencher. Se você tem acima de 12 anos, você preenche. Quem tem crianças abaixo de 12 anos coloca o nome lá dos filhos, né, das crianças que frequentam a igreja que tem menos de 12 anos, data de nascimento também, e algumas perguntinhas para você marcar, né, responder. Por quê, queridos? Nós vamos pegar esse questionário, que ele vai servir para 2 coisas. Fazer essa lista, né, fazer esse levantamento dos irmãos da igreja e termos isso em mãos, porque é importante para nós neste momento e, enfim, para outras atividades que nós temos que colocar em prática e para nós termos uma condição de termos um retorno, né, pelo menos um parecer da igreja com relação à questão da volta dos cultos presenciais. Como nós não podemos fazer assembleia, então nós precisamos criar um caminho pelo menos para ouvir os irmãos. Esse foi o caminho que nós encontramos. Somado a esse questionário que vai chegar até nós, eu vou conversar com o presbitério da igreja, provavelmente vou tentar me reunir com o diaconato, porque isso demanda criar um caminho para isso. E assim nós vamos tomar uma decisão que seja uma decisão coerente, né? E aí vamos comunicar à igreja a decisão que nós entendemos que é a mais correta para nossa sequência de atividades. Esse é um momento muito sério e que cabe a nós respondermos com seriedade aquilo que nós vamos fazer, tá bom? Mas o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês respondam o questionário, porque eu percebo assim, irmãos, a gente manda uma coisa e às vezes o pessoal ignora. Deixa quieto, vou responder depois, ou nem responde. Não, por favor, não faça isso, né?
A comunicação hoje ela está um pouco difícil, então nós precisamos que todos retornem. Então nós vamos estabelecer até o dia 13, né, que é o próximo sábado, você vai receber o questionário e até o dia 13 você tem o prazo para você nos reenviar. Eu insisto, é uma coisa que com 2, 3 minutos você faz, é rapidinho, acho que nem isso leva. Então assim, é fundamental que você responda, né? A sua opinião é importante. Não tenha medo de colocar a sua opinião lá, porque isso é fundamental para a gente. A gente tem que entender o que vocês estão sentindo também, entenderam? E aí assim nós vamos tomar uma decisão como igreja, entendendo o momento, enfim, fazendo a coisa da melhor forma possível. Amém? Vamos disponibilizar esse questionário e este vídeo até quarta-feira. Se nós conseguirmos antes, nós vamos colocar à disposição antes. O questionário já está pronto, precisamos fazer o vídeo. Se conseguirmos até antes, nós já colocamos à disposição. Se não, até quarta-feira nós colocamos aí na linha de transmissão, tá bom? No mais, irmãos, terça-feira nós temos a nossa reunião de oração. Tem sido um tempo abençoado, pelo menos para a minha vida, né? Espero que esteja sendo para a sua vida também. Vamos orar juntos a partir das 8 horas. Convide pessoas, porque muita gente precisa de oração, viu, queridos? A situação tem sido bem difícil para muitas pessoas e é importante nós orarmos. Então vamos orar juntos. Na quinta-feira nós temos a continuidade do estudo sobre generosidade, a EBN, né, desse mês, eu que estou ministrando, e eu vou continuar o estudo sobre generosidade. Se você perdeu a primeira parte, ela já está no YouTube, você pode ir lá e ver. E é importante você ver essa primeira parte para que você entenda a sequência daquilo que nós estamos ensinando. E no domingo que vem, nós teremos o nosso culto online, tá bom? Então, sábado temos a reunião dos adolescentes às 18 horas e essa é a nossa programação da semana, tá bom? Espero assim que você entenda esse momento, entenda que nós precisamos estar juntos, entenda que nós precisamos responder positivamente aquilo que tem que ser feito, né? Peço a você que compreenda o momento, que não se disperse, né? Pelo contrário, vamos nos unir cada vez mais, né? Esteja juntos, vamos estar juntos, né? Eu estou lendo a frase aqui que nós colocamos quando nós fizemos o nosso primeiro culto, né, online. Estaremos juntos mesmo que não estejamos perto. Isso é uma verdade, irmãos, né, e que nós queremos preservar no nosso meio. Conte comigo, conte com a Elza, conte com os irmãos. Precisou de oração, precisou conversar, fala com a gente, não é incômodo nenhum. Nós vamos responder o mais rápido possível. Vamos orar por você, né? Nós estamos aqui no mesmo desafio e cremos que vamos passar por isso juntos, amém, queridos? Que nada abale a sua fé, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Quero orar por o encerramento desse culto. Após a oração, como a gente sempre faz, a gente deixa um tempo ainda a live aberta para que você possa despedir dos irmãos, para que você possa, né, cumprimentar a todos, porque é uma forma que nós temos de enfim, né, temos um tipo de comunhão diferente, né? Então a live não é fechada de imediato, você ainda tem um tempo para se despedir dos irmãos, amém? Vamos orar, feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade tremenda que nós tivemos hoje de cultuá-lo, né? Com essa palavra que a Elza trouxe, que eu sei que ministrou a sua vida, eu não tenho dúvida disso, tá bom? Vamos orar. Pai, te agradecemos pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor, como igreja, Deus, em unidade. Pedimos que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Que a bênção do Senhor, a paz do Senhor, Deus, a graça do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos manifestar a glória do Senhor em todo o tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Um beijo para vocês, tá bom? Vamos vocês!
Thank